Eu vou pedir agora para que todos vocês se permitam estar de olhos fechados, elevando o pensamento, buscando se sintonizarem com aquilo que for de mais sereno e tranquilo. Aquilo que possa trazer para vocês um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade. E que dessa forma, com esse pensamento mais elevado, possamos estar agora buscando esse contato, essa sintonia com o nosso Pai Maior, com o nosso Mestre Jesus e com toda essa espiritualidade que nos rodeia e que sempre podemos contar nessa nossa trajetória de evolução e de crescimento. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que esteja conosco, a nos facilitar os raciocínios que necessitamos ter para uma maior compreensão daquilo que nos for trazido hoje. Que nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, possamos encontrar algumas respostas, possamos clarear algumas ideias, alguns pensamentos, alguns raciocínios que possam vir a nos auxiliar, trazendo mais facilidade, trazendo mais equilíbrio nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, rumo à nossa evolução. E assim, agradecidos estamos e pedimos que essa paz, essa harmonia permaneça conosco. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, o tema de hoje é lidando com a mediunidade. Eu gostaria de começar a conversar com vocês partindo da seguinte ideia. Mediunidade é uma das faculdades inerentes a todo ser humano, certo? Então, quando eu paro para pensar como eu lido com a minha mediunidade, eu poderia também me questionar como eu ando lidando com a minha vida em outros aspectos dela também. Por exemplo, se nós pensarmos em como nós nos expressamos ou como nós interagimos com tudo que nos cerca, nós vamos poder pensar nos nossos 5 sentidos, ok? Então, nós sabemos que temos esses 5 sentidos, certo? Nós temos visão, nós temos tato, nós temos audição, nós temos paladar, nós temos... Qual que eu esqueci? Tato, visão, audição, paladar... Qual que eu pulei? Olfato. A Adriana me deu a dica do narizinho ali. Realmente eu estava esquecendo. Então, todos esses sentidos, eles nos trazem sensações, vamos dizer assim, né? Percepções desse mundo externo que nos rodeia, ok? E aí eu perguntaria, como eu estou lidando com a minha visão? O que hoje eu me permito enxergar? Ok, cada um vai estar buscando aí responder essa pergunta, né? Aí eu posso perguntar, como eu estou lidando com tudo aquilo que a minha percepção tátil, no sentido de sentir, me traz?
Ou como eu estou lidando com tudo aquilo que os meus ouvidos permitem se ouvir. Ou, no caso do paladar, como é que eu estou lidando com essas minhas papilas, não é? Gustativas, que me trazem esse paladar. Como é que eu estou lidando com elas? O que eu tenho oferecido a elas? Como eu lido com a minha percepção olfativa? Todas essas questões que eu estou trazendo para que a gente pergunte, é para que a gente entenda que nós estamos num processo evolutivo. Nós estamos saindo de uma época mais primitiva, onde nós tínhamos apenas alguma sensibilidade. Uma sensibilidade que não ia além da nossa pele. Uma sensibilidade que nos limitava. Ok? Nós fomos evoluindo, nós fomos crescendo. E essa sensibilidade também evoluiu. Ela evoluiu de tal forma que nós começamos a ter uma percepção maior do nosso externo. Então, nós começamos a perceber a natureza, o que tinha ao nosso redor, e essa percepção também evoluiu. Aí nós começamos a perceber as outras pessoas, começamos a interagir com elas. Mais à frente, evoluindo mais, nós começamos a ter as nossas relações sociais, nós começamos a ter a criação das nossas leis. Tudo isso dentro de um processo natural, como são os processos dentro da lei natural de Deus, ok? Então, essa evolução, ela continua a acontecer conosco. Hoje, nós já estamos num caminho em que nós estamos buscando uma percepção mais do meu eu interior. Nós estamos voltando essa percepção para esse eu interno, ok? Então, todos esses questionamentos que eu fiz de como eu estou lidando com cada um desses meus sentidos, eles vão me trazer condições de eu melhor me conhecer. Vamos dizer que eu estivesse, nesse momento, preocupada apenas com a questão da minha alimentação, ok? Se eu estivesse preocupada com a minha alimentação, eu estaria buscando conhecimentos, informações que me trouxessem uma melhor maneira de me trazer uma melhor saúde dentro dessa questão alimentar, certo? Cada um desses aspectos, eu vou estar buscando esse aprimoramento. E esse aprimoramento, ele acontece através dessa busca de conhecimento. Eu busco um conhecimento para que eu evolua nesse meu processo de melhor perceber cada um desses meus sentidos, e em cada vez que eu melhoro essa minha percepção, melhor eu me conheço. E mais eu me responsabilizo por cada um desses meus sentidos. Então, essa questão de eu estar buscando me melhor conhecer, vai falar também deste outro sentido, que eu poderia dizer que seria o meu sexto sentido, a minha mediunidade. Ok? Dentro do que a gente já tem visto nas palestras anteriores, que a gente tem estudado, e eu vou até pegar a cola aqui para eu não falar, não esquecer nenhum, nós já tivemos alguns temas de palestra que nos dão até um raciocínio bastante lógico dessa questão. Por quê? Nós tivemos uma palestra onde nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre um planejamento reencarnatório, ok?
qual a proposta, qual o objetivo desse planejamento reencarnatório? Não é eu vivenciar uma nova experiência terrena no plano material, buscando me aperfeiçoar, buscando me melhorar. E esse meu melhoramento, esse meu crescimento, ele passa não só pelos aspectos intelectuais, mas também morais. Dentro desses aspectos morais e intelectuais, a minha percepção de tudo é que vai fazer com que eu construa esse novo conhecimento, ok? Nós tivemos uma palestra que falou que somos todos médiuns. Mas antes de eu concluir que somos todos médiuns, todos nós, acredito eu, já concluímos que somos todos espíritos. E todas essas faculdades que eu estou falando, das nossas sensibilidades, elas fazem parte do espírito. A mediunidade é uma faculdade do espírito. O ser humano possui várias faculdades. Então, ele vê, ele fala, né? Tem todas essas questões sensitivas que se ampliam a sua percepção de cada uma na evolução que nós estamos trilhando, na construção que a gente se permite construir ao longo das nossas experiências, das nossas vivências. E essa construção, ela é muito particular, ela é muito individual. Então, cada um de nós tem todas essas faculdades, ok? Aí vamos falar, mas tem gente que não enxerga, tem gente que não ouve. Tudo bem, é uma questão momentânea de uma experiência terrena, momentânea. Nessa experiência, talvez você não enxergue, talvez você não ouça, não importa. O que eu estou dizendo é que todas essas sensibilidades são inerentes ao ser humano. E dentro desses aspectos todos, nós conseguimos perceber essa evolução ocorrendo. De forma que, se eu estiver já buscando esse meu autoconhecimento, eu vou estar um pouco mais atento àquilo que tudo isso me traz. Então, se eu quiser observar melhor como eu estou, eu vou ter que perceber melhor as coisas que esse externo me chega e como eu as percebo. A mediunidade é a mesma coisa. Eu vou estar ali me permitindo perceber como é que está sendo esse meu intercâmbio, mundo material, mundo espiritual, ok? Essa percepção minha vai me auxiliar a melhor eu me conhecer, ok? Bem, eu melhor me conhecendo, eu vou poder fazer melhor uso de todas essas minhas percepções, certo? Então, se eu hoje preciso entender como eu estou lidando com a minha vida, e é uma quantidade grande e complexa de coisas, eu posso buscar separar cada um desses aspectos e buscar entender aonde estão as minhas dificuldades, certo? Então, se, como eu falei, eu estiver atento à minha questão de me alimentar melhor, de trazer para mim uma saúde através de uma alimentação mais saudável, eu vou conseguir perceber se essa minha disposição de assim fazer está sendo por mim cumprida. Porque eu posso me informar, eu posso ler a respeito, ter o conhecimento, mas não estar utilizando na prática. Concordam? Eu posso simplesmente ter um monte de informação, mas o que de verdade eu vou estar fazendo com isso tudo?
Então, quando foi trazido para nós a informação de que todos nós somos médiuns, nós percebemos que não existe nenhuma diferença de... Como é que eu posso falar? Deus não diferencia ninguém de maneira a dar, por exemplo, uma mediunidade a um que o faça parecer maior do que o outro. A mediunidade, ela existe apenas para que a gente, enquanto viventes na Terra, não nos esqueçamos o que de verdade nós somos, seres espirituais, com essência divina. E esse intercâmbio que a mediunidade nos faculta fazer, ela vai estar sempre nos trazendo essa lembrança de que podemos estar nos favorecendo desse contato. Pela bondade do Pai, que nos traz essa possibilidade, que nos permite essa experiência na Terra. Lembram que a gente também teve uma palestra em que falava sobre o plano material como uma escola moral? Essa palestra, ela nos trouxe essa informação justamente para que a gente entenda que estamos no plano material, mas somos seres espirituais. E como seres espirituais, temos essa faculdade mediúnica que nos faculta esse intercâmbio, ok? Mas como que eu lido com isso? Como é que eu enxergo essa mediunidade no decorrer da minha vida, no meu dia a dia? Porque dizer que eu estou o tempo todo pensando nisso não seria verdadeiro, ok? Eu não fico o tempo todo pensando, nossa, tudo que eu estou fazendo tem uma espiritualidade olhando, tudo que eu estou fazendo, alguém no campo espiritual está percebendo. Porque se assim fosse, eu não teria uma vida natural, espontânea, não é? Mas, ao mesmo tempo, se eu me distancio demais disso, eu passo a vivenciar a matéria como só matéria, como se só ela existisse. E isso traz para nós um dificultador, porque quando eu começo a vivenciar só a matéria, eu trago dor, eu trago sofrimento para a minha vida, porque a matéria, ela não me atende em tudo que eu necessito. Então, se eu começo a perceber que é de minha responsabilidade estar na observação daquilo que eu me permito realizar com as faculdades que eu tenho, eu começo a estar voltando esse olhar para esse autoconhecimento que eu preciso ter de mim mesmo. Então, eu busco compreender que em determinadas situações é tranquilo para mim resolver, sair com alguma solução, ter um raciocínio prático e lógico. Já em outras, nem tanto. Mas o que de verdade importa quando eu quero entender a mediunidade na minha vida, é eu estar sempre buscando entender esse elo de ligação, essa essência divina da qual eu faço parte, e que através da mediunidade eu consigo estar acessando lembram da palestra dos meus guias espirituais, meus mentores espirituais, aqueles irmãos espirituais que estão sempre ali. Eu vou dizer sempre, mas a gente sabe que não é como babá, né? Não estão ali de prontidão para resolver tudo para a gente, mas que estão ali prontos a nos auxiliar quando assim necessitarmos. Então, cada um desses temas que foram trazidos, e principalmente o tema que falou sobre sintonia, em algumas palestras a gente teve a oportunidade de ouvir isso, e na última principalmente,
Isso fala muito de como nós estamos, de como estamos vibrando, o que está nos conduzindo, o que nos guia, o que nós permitimos nos governar. Qual é a nossa questão mais verdadeira, vamos dizer assim, a física ou a espiritual? As duas são importantes enquanto encarnados, mas essa experiência material que nós estamos vivenciando agora, ela não é a nossa verdadeira morada, a gente sabe disso. Então, todos os aprendizados que nós pudermos retirar dessa experiência, vai sim nos fortalecer, nos auxiliar a nos compreendermos melhor, mas a gente não pode se distanciar muito desse aspecto mais espiritual, daquilo que faz com que a gente se reconheça esse ser eterno, de essência divina. Então, essas questões de sensibilidade, que muitas vezes nos afetam pelo que o externo nos traz, e muitos de vocês já devem ter vivenciado situações em que, do nada, vocês se sentem em irritação, incomodados com alguma dor que apareceu, sei lá, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, uma questão que parece muito física, mas que do nada apareceu e que trouxe um incômodo. Essa sensibilidade, é lógico que nós não podemos dizer que é totalmente fruto da nossa mediunidade, mas muitas das vezes ela tem sim a influência desse campo. Já viu o dedinho, Adriana? Ela tem a influência desse campo espiritual. Você quer perguntar? Eu tenho perguntas a fazer. Ela está apontando para você. Pode. Eu vou esperando você dar aquela respirada assim para eu entrar, entendeu? Entendi. Pode sim. Então tá. Mas assim, como você estava falando de vibração, né, essa parte, a pergunta foi o seguinte: tem pessoas que têm a mediunidade mais educada, é verdade? Assim, e ela complementou assim, educado no sentido assim, eu já sei como proceder para ajudar ao próximo? Essa é a primeira pergunta. Sim. Como eu disse, cada um de nós já tem algumas experiências, já tem algumas vivências, e isso nos diferencia até pela maneira como nós externalizamos a nossa mediunidade. Então, se eu já tive a oportunidade de estar buscando educar a minha mediunidade, ela vai estar diferente de outros. Não porque a minha mediunidade é melhor ou coisa parecida, não, mas porque as experiências que eu já vivenciei vão me trazer essa condição. Então, é a mesma coisa com todos os meus outros sentidos. Vamos dizer, alguém que tenha muita experiência em falar em público. Então, essa sua faculdade de falar em público, quanto mais ele exerce, melhor ele fica, não é assim? Eu vou me exercitando em determinada coisa e melhor eu vou ficando. Isso para todos os nossos sentidos. Eu ouço melhor se eu começo, por exemplo, a aprender um instrumento, vamos dizer assim. Então, a minha audição, ela vai ficar mais apurada, mais sensível, mais... como é que a gente fala? Não é elevada, no sentido de ficar mais aprimorada mesmo. Eu não sei se tem outra palavra, mas é nesse sentido. Então, se eu exercito essa minha faculdade, eu vou ter um alcance melhor. Então, aquela pessoa que não está familiarizada com a música, ela não percebe a música da mesma forma que um outro que já estudou, que toca um instrumento, que tem um contato maior com
essa faculdade tem. É a mesma coisa com a mediunidade. Se eu estou mais atento, voltado para essa, com a atenção voltada para isso, eu vou me aprimorar nisso. Significa que eu tenho que desenvolver? Eu não diria desenvolver, mas eu diria educar, porque é um dom que nos é facultado a todos, e a mediunidade, assim como todos os outros sentidos, ele é orgânico. Então, quando eu estou com a atenção voltada, eu percebo melhor o que está acontecendo ao meu redor. Conheço melhor, quando eu estou com essa atenção, até aquilo que me afeta mais. Então, por exemplo, eu sei responder quais são os odores que me agradam ou desagradam. Por quê? Porque ao longo de um tempo eu experienciei vários odores, não é assim? Então, eu sei identificar quando eu estou sentindo o perfume de uma flor e quando eu estou sentindo o odor de um, sei lá, um estrume de vaca, vamos dizer assim, né? Então, são coisas que eu vou identificando dentro da sensibilidade que eu tenho e que eu vou me aprimorando nela. É uma educação que eu vou me permitindo ter. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tem, sim. Vou ler com o jeito que está aqui. É comparada a mediunidade de uma pessoa com outra em relação que um tem uma evolução maior do que o outro? Então, acho que eu pude entender assim, né? Quanto mais mediunidade tenho, né? Será que eu estou mais evoluído que outra pessoa? Tem mediunidade, tem que evolução? Então, comparação nunca é legal da gente fazer, né? Porque quando você se compara, ou você se acha melhor ou você se acha pior do que alguém. E quando eu faço isso, eu estou levando em conta apenas um aspecto que eu estou analisando naquele momento, que não é o todo. Então, eu posso estar observando, por exemplo, um médium atuando num determinado momento, e a impressão que ele me causa é que ele tem um domínio completo de tudo aquilo. Mas é um momento, é aquele momento que eu estou vendo. Eu não sei tudo o que está em volta dessa situação. Então, essa comparação, ela nunca é benéfica, porque tem vários quesitos envolvidos nisso. Eu posso dizer que eu enxergo melhor que fulano? Sim, de repente eu posso dizer, porque se eu vou num oftalmologista e lá eu faço aquele exame, ele vai dizer que eu preciso de um grau tal e o outro precisa de um grau menos tal, sei lá. Nessa diferença de visão, eu consigo dizer se eu enxergo melhor ou enxergo pior. Mas a visão, ela vai além disso. Vai além daquilo que eu vejo com os olhos da matéria. Porque, por exemplo, se eu pedisse para vocês agora descreverem como vocês estão me vendo, cada um de vocês ia me trazer um relato diferenciado. Ah, a Roseli, ela é morena. Ah, a Roseli, ela é clara, morena, alta, baixa, pela percepção que vocês estão tendo. Ah, ela é, assim... Ai, é difícil falar só aspectos físicos, né? Mas ela tem, sei lá, tem um nariz grande, tem um nariz pequeno, tem uma boca grande, tem um dente torto. Qualquer coisa iria chamar a atenção de vocês e vocês iriam estar trazendo para vocês uma visão diferenciada do outro. A mediunidade, ela também tem isso. Ela é diferenciada porque a minha mediunidade, ela foi evoluindo de acordo com as minhas vivências, de acordo com a minha evolução. A evolução, o progresso que eu me permiti ter dessa sensibilidade. Então, ela não pode ser ou não deve ser comparada, porque ela não vai me dar uma
posição muito clara do que acontece. Pode falar, Léo. Então, eu posso imaginar que eu venho trazendo essa educação mediúnica a cada encarnação que eu vou tendo? Então, a cada encarnação eu educo melhor minha mediunidade? Sim, sim, no sentido de que a cada reencarnação eu já tenho para comigo essa proposta de me melhorar, nos quesitos que eu tenho que me aprimorar. Porque vamos dizer que você hoje esteja vivenciando uma experiência em que você já é um ótimo médium, ok? Você já tem para com você toda essa bagagem de estar lidando muito bem com a sua mediunidade. Só que alguns outros aspectos seus ainda não foram aprimorados. Por exemplo, você sim tem consciência de que é um ótimo médium, mas você, por perceber isso, você tem que se trabalhar, por exemplo, no seu orgulho, na sua vaidade, percebe? Então, são outros aspectos que você deveria, nessa próxima jornada, nessa nova reencarnação, estar focando para se aprimorar, já que é essa a proposta, o objetivo da reencarnação, é a gente estar se aprimorando. Porque, se a gente parar para pensar, a mediunidade, ela não é um dom apenas daqueles que têm uma alta moralidade ou um alto intelecto, percebe? Então, eu poderia estar vivenciando uma experiência enquanto médium, mas ainda ter muitas outras questões a serem trabalhadas também, que é o que acontece com a grande maioria. Né? A gente não se resume apenas em um aspecto, a gente está trabalhando o tempo todo com vários aspectos da nossa vida. Alguns a gente já leva bem, outros a gente tem maior dificuldade. Fala, Léo. A Fabiana quer fazer uma pergunta online. É o apoio que quer falar? Desculpa. Tá, eu não estou vendo a... Posso falar antes? Pode. A preferência achei. Agora achei aonde está a Suzana. Nossa, tá falhando. Tá, pode. Pode falar? Sim. A mediunidade também pode estar mais aprimorada ou bloqueada de acordo com a proposta que trazemos? Falhou o que você perguntou. Você repete para mim? Falhou, eu não entendi muito bem. Tá falhando. Repete, por favor. Fala de novo, Suzana, para ver se eu consigo entender. Tá falhando. Eu não estou ouvindo. Pior que eu também não. E agora? Pode repetir? Repete, por favor. A mediunidade, dá para ouvir? A mediunidade também pode estar mais aprimorada ou até bloqueada de acordo com a proposta que trazemos? De acordo com a proposta que trazemos. A mediunidade pode estar aprimorada ou bloqueada de acordo com a proposta que trazemos. Foi isso que eu entendi, é isso? Isso mesmo. Tudo pode estar já dentro do planejamento. Porque se eu tenho como trabalhar mediunicamente, a mediunidade pode ser, e como é, um grande facilitador para mim, dentro desse meu processo evolutivo. Mas se eu já tenho dentro do meu histórico, vamos dizer assim, dentro das minhas vivências, uma experiência em que a mediunidade não foi por mim muito bem utilizada, eu posso sim vir com ela, de certa forma, não bloqueada, mas não tão ostensiva. Entende? Será que eu respondi? Você para desligar isso aí.
Respondeu, Roseli. Ela está tentando consertar ali. Então, vamos chamar a Fabiana para poder fazer a pergunta dela e Suzana consegue se adequar. Fabiana? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Então, vou tentar colocar em palavras o que me veio aqui, que é o seguinte, eu tenho a percepção que nesse momento, não só nesse momento de pandemia, mas já vem de um tempo para cá isso, né? Que a sensibilidade mediúnica, ela está muito mais aflorada. E aí a gente consegue perceber muitas coisas, né? É um momento que eu acredito que orar e vigiar é o caminho certo, mas orar e vigiar está difícil de fazer, principalmente por tudo que está acontecendo, por tudo que vem acontecendo aí ao longo dos últimos anos, e por conta desse momento, que é um momento de muita aflição para todo mundo, enfim, e de reflexão, enfim. Então, acredito que nesse momento a nossa mediunidade trabalha muito, né? E aí eu te pergunto se é uma sensação só, se de fato não é isso que está acontecendo, ou se é o que se espera para esse momento, né? E como é que a gente pode trabalhar melhor, tentando lidar melhor com todas as sensações que a gente tem como médio durante uma fase como essa tão difícil que a gente está passando aí. E volto a dizer, acredito que não seja agora, já vem de um tempo para cá, né? De alguns anos, ao longo aí do nosso processo evolutivo, né? Obrigada, viu? Quando eu falei sobre como nós estamos lidando com as nossas outras sensações, os nossos outros sentidos, eu falei justamente para que a gente percebesse como determinadas coisas nos são mais fáceis de observar e outras nem tanto. Para quem, como a Fabiana falou, já vem nessa observação de si mesmo e de como tem se comportado através de tudo isso que lhe chega, já deve sim ter percebido essas sensibilidade mais apurada, essas percepções mediúnicas também mais apuradas. Tem tudo a ver com um processo do momento? Sim, assim como nós vamos evoluindo, tudo está evoluindo, né? O planeta está em evolução, está em momento de transformação, e quanto mais eu voltar meu olhar para querer entender esse momento, mais eu vou estar me facilitando enxergar isso. Então, se hoje eu percebo que a minha sensibilidade está maior, que a minha mediunidade está mais aflorada, significa dizer que eu já estou muito mais em condições de fazer melhor uso disso. Porque não existe nada no universo, dentro das leis divinas, dentro da bondade do Pai, que não seja de utilidade. Então, você não vai ter uma percepção melhor das coisas, você não vai ter melhor acessos a determinadas coisas se você não tiver uma boa proposta para com isso. Todos nós temos o desejo verdadeiro e sincero de estarmos cada dia nos melhorando. Para cada um, estar melhor pode ser opções diferenciadas. Um deseja estar melhor posicionado na vida financeira, outro pode estar desejando estar melhor posicionado no trabalho, na saúde, não importa. Cada um de nós deseja estar se melhorando. E se eu tenho hoje como voltar o meu olhar para esses aspectos mais espirituais, eu vou estar percebendo aquilo que eu falei antes, que é esse olhar mais interno. Porque a mediunidade, ela tem como propósito um servir. Quanto mais a minha mediunidade
me parece estar mais aflorada, não é isso, mais intensa, mais perceptível, mais eu devo dar bom destino a ela. Porque a mediunidade, ela é um dom orgânico, mas que tem todo um propósito que vai além do individual, vai além do meu crescimento enquanto indivíduo. Ela tem uma proposta que vai para o coletivo, de estar fazendo uso em prol do outro. Porque se não fosse assim, não teria sentido eu estar tendo essa ligação com o plano espiritual. Eu estaria só fixado naquilo que a matéria me oferece. Só que o plano espiritual, ele tem para conosco esse direcionamento de estarmos sempre nos lembrando desse objetivo maior, desse crescimento rumo a essa evolução, a qual todos nós estamos destinados aí. Será que eu consegui responder o que a Fabiana perguntou? Se não, acho que ela pode perguntar novamente, né? Tem mais alguma? Pode continuar, Roseli. Ao longo da palestra, acho que vai esclarecer melhor, tá? Você quer perguntar, Léo? É o seguinte, a Jeane, você falou de evolução, eu vou pegar o gancho. A Jeane tinha feito uma pergunta assim, além da mediunidade estar ligada à evolução, também está ligada à necessidade de cada um. Só que ela já considerou a pergunta dela já respondida durante o processo que você vê respondendo as outras perguntas. Então, eu só fiz questão de colocar, né, porque caso você queira acrescentar mais alguma coisa em cima sobre essa relação de evolução com a necessidade de cada um. Ah, tá. Ok. Não tem como algo que diz respeito a cada um de nós não estar dentro desse particular. Porque cada um vai evoluir dentro do seu próprio ritmo, dentro da sua própria conquista. Ok? Então, a mediunidade, ela é uma das faculdades. Não quer dizer que eu só vou evoluir se eu trabalhar como médium. Não quer dizer isso. Significa dizer que eu tenho uma ferramenta, eu tenho a mediunidade como faculdade e a utilização dela pode me ser muito benéfica. Se eu entender tudo que está por trás disso. Porque quando eu me reconheço médium, e antes disso, um espírito, eu vou estar sempre voltando o meu olhar para essa espiritualidade. Então, eu não vou estar me prendendo, me aprisionando neste momento terreno. Então, eu vou estar expandindo o meu entendimento e fazendo com que essa minha mediunidade, que eu porto enquanto dom, como foi colocado, me favoreça nesse crescimento em outros aspectos da minha vida. Ok? É um dom orgânico, como eu estou vendo ali que foi perguntado? Sim, é um dom orgânico, porque hoje a ciência até já consegue trazer alguns esclarecimentos de como isso funciona. Eu não vou saber explicar isso para vocês, porque é um conhecimento um pouco mais aprofundado e detalhado. Mas tudo aquilo que a gente hoje ou antigamente dizia que era paranormal, hoje a gente já consegue ter uma explicação diferenciada. Porque é paranormal porque eu não tenho explicação para isso, mas a partir do momento que eu já tenho uma explicação, deixa de ser paranormal. A mediunidade está sendo a cada dia mais confirmada. Tanto que muitos já encontram como ferramentas a mediunidade, até como comprovação de muitas coisas. Eu acho que vocês mesmos já devem ter ouvido falar que
médiums são requisitados para estarem auxiliando em investigações, em um monte de processos em que não exista, talvez, uma prova mais concreta, mas que a mediunidade pode trazer um direcionamento para um entendimento maior, uma ampliação de raciocínio, de clareza, ok? Alguém mais está com a mão? Posso continuar, Léo? Roseli, só para você ficar sabendo, nós tivemos que trocar o apoio, tá bom? O seu apoio agora é Giane, porque a Suzana está com muito problema no áudio dela, tá? Entendi, Bom? beleza. Tá. Tem mais alguma pergunta? Tem não, Roseli, pode seguir. Não. Então, como eu estava falando, essas questões de entendimento de como se processa a mediunidade, ela traz alguns conflitos, porque as pessoas que se veem descobrindo uma mediunidade, que portam uma mediunidade, e ela começa a se manifestar, ela pode, muitas vezes, trazer muitos incômodos. Como eu falei, às vezes as pessoas estão em algumas situações e, do nada, elas sentem um mal-estar, elas sentem arrepios, elas sentem tremores, elas se sentem indispostas com algumas dores físicas, e isso tudo fica muito confuso e inexplicado. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, do nada, estão sentindo isso tudo, e da mesma forma, sem nenhum medicamento, sem tomar nada, de repente, esses sintomas desaparecem. Então, essas questões que são físicas e que falam da nossa sensibilidade, elas têm que ser, por nós, muito mais compreendidas. Quando eu tenho uma compreensão, ou pelo menos quando eu busco focar em como eu estou, eu não sou pega assim de surpresa com algum sentimento que eu não consigo identificar de onde vem. Ou se eu percebo que do nada apareceu, eu já começo a ter algum raciocínio e entender que aquilo, de repente, não é só meu. Porque ter a utilização da mediunidade ou perceber-se médium é compreender que, assim como eu vibro numa faixa de sintonia, cada um de nós tem a sua faixa. Então, se eu estou hoje alegre, sorridente, feliz, e de repente uma tristeza me abate, sei lá, um pessimismo, uma questão assim estranha que eu não consigo identificar, eu tenho que buscar respostas que não estejam apenas em mim, mas que estejam nesse meu externo. Porque a mediunidade, ela tem como propriedade, vamos dizer assim, justamente isso, essa percepção do outro enquanto espírito, trazendo também as suas questões, vibrando de maneira diferente, se aproximando com uma frequência diferenciada e afetando o seu próprio campo energético. Porque todos nós temos uma construção energética que nos acompanha. Ela se diferencia ao longo dos dias? Sim, porque tem dia que eu acordo mais bem-humorado, outro dia menos humorado, mas eu mantenho, de certa forma, um certo padrão. Quando isso se modifica de uma hora para outra, de uma maneira muito brusca, repentina, eu tenho que buscar algumas outras explicações que vão além de mim mesmo. E essas explicações acabam me levando a esse entendimento dessa interação com o outro. Porque o outro tem as suas questões, o outro está vibrando numa outra sintonia, e é igual o rádio, né? Se eu não estou ali exatamente naquela frequência, eu posso estar me permitindo oscilar entre uma frequência e outra,
porque eu não estou exatamente uma coisa só, apenas num único lugar. Se eu começar a entender que essa faculdade mediúnica, ela está para mim como um facilitador, mesmo que ela hoje me cause... Quem quer falar? Adriana mesmo? Não, mas continua, porque talvez você vai responder o que eu vou perguntar. Pode continuar. Mesmo que... Agora eu até me perdi. Eu estou tentando, gente, olhar. A mediunidade como um facilitador. Você estava falando. Então, porque se eu tenho essa minha proposta, lembram? Um planejamento, aonde eu vou buscar me melhorar. Dentro desse planejamento, eu reconheço que sou médium e que tenho essa faculdade de estar me vinculando ou interagindo com o plano espiritual. Eu tenho mentores e guias espirituais que estão ali para me facilitar e me esclarecer, me auxiliando nesse processo. Eu tenho essa sintonia que eu consigo reconhecer qual é e que eu posso estar buscando transmutá-la, buscando sair dessa sintonia e entrar numa outra sintonia que possa me trazer mais benefícios. Todas essas questões que eu vou buscar observar vai fazer com que eu perceba essa minha mediunidade atuante de forma a me facilitar esse meu processo de crescimento. Então, a mediunidade, ela é para isso, para que eu interaja com os outros que também são médios como eu, e nesse intercâmbio com o outro eu consiga estar me superando nas minhas limitações, avançando nos meus conhecimentos, me aprimorando naquilo que ainda é para mim um dificultador. Ok? Você queria falar? Então, dentro do que você está falando, né, mediunidade são dois momentos diferentes, porque tem aquele momento em que você, né, como a gente viu, todos somos médios e temos essa percepção. Então, tem aqueles momentos em que você percebe uma mudança energética, mas só percebe, e tem aqueles momentos em que você abraça, né, essa mudança energética. De uma forma ou de outra, a resposta, então, que você está dizendo que a gente teria que ter para lidar com essa mediunidade passa pelo autoconhecimento. Né? Porque eu preciso entender em que nível eu estou vibrando para entender se eu estou indo, se eu estou abraçando, o me conhecer. Então, assim, porque eu até tinha ficado confusa no início, que você tinha falado da questão da mediunidade percebendo o outro. E agora você explicou que, na verdade, para que eu possa trabalhar mediunidade, eu tenho que me conhecer, não é isso? Sim, com certeza. Quando você busca esse autoconhecimento, o externo, ele já não te afeta tanto. Mesmo que você esteja vibrando numa sintonia, em que essa sintonia te traga algumas questões não muito específicas. Deixa eu ver como é que eu posso trazer isso em termos de exemplo. Se eu tenho uma predisposição a sentir insegurança, vamos dizer isso, ok? Algumas questões me fazem sentir essa insegurança por não acreditar, vamos dizer assim, na minha capacidade de realização, no meu potencial de fazer determinadas coisas. Essa crença que eu construí para comigo, ela pode ser abalada quando essa crença ela não tem um bom alicerce. Vamos dizer assim, eu sei que eu ainda tenho muita coisa a aprender, certo? Como todo mundo. Eu tenho muitas coisas a aprender. Só que determinadas coisas me causam um certo bloqueio, em que eu não consigo avançar.
Eu tenho, por exemplo, um medo de... Medo de ter... Nossa, que difícil um exemplo agora. Eu tenho dificuldade em me perceber numa situação de risco, vamos dizer assim. Então, eu vou estar me colocando sempre à prova. Deixa eu ver se eu consigo clarear melhor isso. Quando eu estou buscando me conhecer, determinadas coisas não são muito claras ainda para mim. Então, vamos dizer assim, eu estou buscando trabalhar com deixa eu ver. Como está difícil hoje, exemplo. Eu quero realizar algo, mas eu não tenho total domínio de um determinado conhecimento, ok? Essa minha falta de confiança ou de segurança naquilo que eu quero realizar, de alguma forma vai me fragilizar. De modo que essa fragilidade vai trazer para mim uma dificuldade em realizar da melhor forma aquilo que eu me proponho fazer, certo? Estou conseguindo? Bom, se eu tenho para mim que eu preciso de determinados acessos para trilhar um caminho mais seguro, e eu não tenho esses acessos, vamos dizer, abertos para mim, eu vou ter essa dificuldade de chegar aonde eu desejo. Sendo que o que eu quero atingir é apenas a comprovação de que eu sou realmente capaz. Fui clara? Talvez não. Deixa eu ver se eu falo de uma outra forma. Se eu estou hoje reconhecendo em mim as minhas dificuldades, eu vou ter que trabalhá-las de alguma forma. Se a minha dificuldade é perceber a minha mediunidade, essa mediunidade que eu porto, ela está, para mim, ainda um pouco não compreendida, certo? E se ela está ainda não compreendida por mim, eu vou ter que trilhar alguns outros passos para que eu me convença de que o caminho é esse mesmo. Como é que eu posso explicar melhor isso? Alguém entendeu o que eu falei ou ficou confuso? Claro. Não, tá claro. Tá claro? Ah, então tá bom. Eu achei que tinha que melhorar a informação. Então, se eu hoje estou trabalhando mediunicamente e essa mediunidade que eu porto, ela é para mim compreendida, eu tenho facilidade de fazer com que esse entendimento seja expandido para outras áreas da minha vida, certo? Então, assim, eu estou hoje trabalhando mediunicamente. Eu sei que a mediunidade é um dom inato do ser, certo? Se é um dom inato do ser, eu sei que todos são médios. Só que a maneira como eu manifesto a minha mediunidade me traz um certo desconforto. E aí eu preciso fazer algum ajuste para que eu consiga vivenciar essa minha mediunidade de uma forma que ela seja mais fluídica. Vocês estão conseguindo entender isso que eu estou trazendo?
Alguém quer perguntar verbalmente? Quem é? Fabiana. Eu estou lendo aqui, gente, de xerida. Então, a mediunidade, ela é sim um dom orgânico, mas vai além disso, certo? Você quer falar, Jane? É que você comentando, né, e quando o indivíduo ele começa a perceber essa mediunidade, mesmo sem entender muito bem o que é, muitas vezes bate o desespero, a angústia, porque não consegue compreender. E aí, o interessante que você está comentando, essa questão de eu começar a tentar entender a mediunidade, é que às vezes é interessante que as pessoas saibam que entrar numa casa espírita, por exemplo, começar a trabalhar sua mediunidade de uma forma mais, objetiva, não quer dizer que as sensações vão mudar. Né? O que acontece é que você começa a lidar com elas, que você tira o peso, né? Porque eu acho que quanto mais a gente se desespera, mais a gente acaba se afundando nessa situação. Então, eu queria que você comentasse que, às vezes, a situação, mesmo que ela continue, você continua, às vezes, sonhando ou percebendo, mas você vê isso com uma naturalidade maior, de forma mais harmônica. Se você puder só comentar sobre isso. Não sei se eu entendi muito bem, mas... Deixa eu explicar, perguntar de novo, então. É porque, às vezes, a pessoa acha que eu estou tendo sensações mediúnicas. Aí procura um local, achando que eu procurando o local, isso quer dizer que vai sumir tudo. Trabalhar a mediunidade é deixar de sentir. E, na verdade, é entender o que sente. Então, eu queria que se você pudesse comentar sobre isso. Né? Que não é que você vai parar de sentir. O que vai acontecer quando você começa a trabalhar isso? A mediunidade, ela tem vários aspectos a serem avaliados, né? E dentro daquilo que a gente busca na utilização da mediunidade, a gente tem que entender que tem, sim, o aspecto espiritual e orgânico da mediunidade. E dentro desse aspecto orgânico, às vezes, a gente não tem muito domínio dele. A parte orgânica que diz respeito à nossa mediunidade, muitas vezes ela nos foge ao nosso, vamos dizer assim, completo entendimento, ok? Eu tenho sensações, eu tenho um monte de percepções que eu não sei de verdade avaliar. Mas isso não compromete o fato de que a mediunidade, ela está ali a serviço desse meu aprimoramento enquanto ser. Entende? Então, eu preciso parar de olhar as perguntas que isso me confundem. Eu não posso olhar ali porque eu tento juntar o que eu estou falando com as respostas, eu parar de olhar. Então, se eu hoje... busco compreender o que é mediunidade para mim, eu preciso buscar também entender como eu estou me reconhecendo enquanto esse médium que eu sou. Porque a mediunidade, ela está como um facilitador na integração, na interação dos seres, ok? Não como dificultador. Mas se eu não consigo me perceber médium em determinadas situações, eu vou estar dificultando todo esse processo, porque o meu entendimento do que é ser médium não significa dizer que ele se resume apenas a isso. Consegui ser um pouco mais clara ou ainda confundi? Você quer falar, Léo? Diga. Só para dizer que a Adriana quer perguntar verbalmente, depois nós temos mais 2 perguntas depois da Adriana. Tá. Pode fazer as perguntas, porque aí, de repente, as perguntas já me auxiliam já na resposta. Então vai, Adriana. Roseli, eu acho que é importante, e se você já falou isso, me desculpe, mas eu tive de mexer em um monte de coisa aqui, então talvez eu não tenha ouvido. Mas, assim, eu acho importante a gente fazer um pouco
de diferença entre a mediunidade de trabalho e a mediunidade natural. Essa mediunidade natural que você está chamando de orgânica. Por quê? Porque as pessoas, elas naturalmente, elas já têm medo da tal mediunidade, elas já têm medo de portar isso daí. E muitas vezes elas têm medo porque elas veem os médiums trabalhando, os médiums com responsabilidade, os médiums isso, os médiums aquilo, e elas não querem isso para elas. Só que aqueles que trazem a mediunidade de trabalho, eles trazem isso como uma proposta do seu próprio planejamento de vida. Então, eu acho muito importante nós falarmos sobre isso, porque isso também é lidar com a sua mediunidade. Isso também é nós termos o autoconhecimento, a gente flagrar aquilo que faz com que nós consigamos nos ver como um médium de trabalho, um médium da tarefa, e um médium que é natural, que ele necessita, ele é médium porque ele necessita ouvir o seu anjo da guarda, ele necessita ouvir o seu mentor, essas coisas todas. Dá para você fazer um adendo aí? Deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente fala de uma proposta mediúnica, de um trabalhador enquanto médium, a gente está falando de um compromisso. A gente está falando de algo que, por necessidade de evolução, de crescimento, faz parte do planejamento desse ser. Esse ser tem como proposta estar evoluindo, e a mediunidade, enquanto tarefa mediúnica, é um dos caminhos. Este caminho não precisa ser percorrido por todos, apesar de todos nós sermos médiuns. Só que cada um de nós tem uma mediunidade de acordo com essa nossa proposta de evolução. Não necessariamente precisamos trabalhar mediunicamente para lidar com ela. Todos nós temos as nossas intuições, todos nós temos as nossas percepções do que ocorre além do plano físico. Isso é claro para todo mundo, eu acredito, né? Só que determinadas pessoas contraem compromissos para estarem trabalhando mediunicamente. E esse trabalho mediúnico afeta toda uma programação reencarnatória. É um compromisso assumido. Esse compromisso assumido diz respeito a uma forma de se buscar mais crescimento, esclarecimento. Não necessariamente exista só essa forma, não é isso que eu estou dizendo. A gente evolui independente de estar sendo um médium atuante em uma casa espírita, ou tendo consciência disso, porque médiums todos nós somos, mas somos independente de estarmos frequentando uma casa ou trabalhando mediunicamente em uma casa. Tem duas mãos levantadas. Quem eu atendo primeiro? A Jeane ou... Primeiro é Jeane, depois Jeane? eu. Então vamos ver o fogo. E aí, até aproveitando que você está falando, se você só puder comentar, porque muitas vezes, né, a pessoa que tem essa mediunidade mais natural, como a Adriana colocou, né, que é a questão só da percepção, né, a intuição, ela acredita muitas vezes que, como ela não tem essa mediunidade mais ostensiva, mais intensiva, ela não poderia trabalhar numa casa espírita, por exemplo. Então, eu já conheci pessoas, por exemplo, que, eu não vou porque eu não sinto o que vocês sentem. Se você puder falar que isso não é necessariamente verdade, né? Essa questão de sentir ou não sentir é muito relativo, né? Porque você acha que você não sente porque, de verdade, você não tem a sua atenção voltada para isso. A partir do momento que você assume um compromisso e você faz parte de um grupo mediúnico, por exemplo, você vai começar a voltar a sua atenção para isso e você vai perceber que não tem nenhuma diferença naquilo que você percebe e naquilo que o outro percebe. O que diferencia é só a atenção que você dá para cada um desses aspectos, né?
que no seu dia a dia, às vezes, passava até despercebido de você. Então, isso aí é uma coisa que é a atenção, a atenção que a gente volta para tentar perceber isso que ocorre conosco, né? Fora isso, muitas questões que a gente tem dificuldade de entender nesse processo mediúnico, ele diz respeito a coisas que talvez a gente tenha já deixado no nosso entendimento já até pretérito, de que mediunidade é uma coisa muito mais complicada do que realmente é, porque nós estamos todos, querendo ou não, interligados, certo? E essa interação que a gente se permite ter faz com que a mediunidade ela seja um processo muito natural. Só que nós, às vezes, complicamos um pouquinho, porque nós não queremos, talvez, a responsabilidade que esse compromisso mediúnico traria. Porque quando você tem mais clareza do que significa isso, você se compromete mais. Então, talvez seja por aí a complicação que a gente, às vezes, constrói em cima da mediunidade, né? Gente, eu não sei se eu tenho que ficar olhando para as perguntas, isso está me causando um pouco de desespero aqui. Eu estou olhando para as perguntas e não estou conseguindo ler, então estou ficando ansiosa. Mas o que eu queria dizer é que, quando eu me proponho a estar numa tarefa onde a proposta é estar no auxílio ao próximo, querendo ou não, eu vou estar sendo auxiliado. E esse auxílio, também, querendo ou não, ele pode vir, e na grande maioria ele vem, através desse meio mediúnico. Porque os nossos auxiliadores, eles estão sempre a nos facilitar os esclarecimentos que a gente precisa, a sanar as dificuldades que a gente ainda não conseguiu melhorar. Então, talvez eu esteja falando de uma maneira um pouco confusa, porque mediunidade é algo que você, querendo ou não, você o tempo todo está lidando com ela, né? Então, talvez seja mais confuso para quem não tenha parado para pensar nisso. Não sei se é o caso de vocês, né? Eu acho que a mediunidade ela acaba ocorrendo o tempo todo, né? Porque nós estamos interagindo o tempo todo com o mundo material e o mundo espiritual. Ok? Pergunta da Cláudia, ela fez a seguinte pergunta: quando a pessoa tem a mediunidade de cura, ela tem que obrigatoriamente procurar desenvolver isso para trabalhar na cura das pessoas? E se ela não quiser trabalhar com isso? Essa é uma pergunta. Depois tem outra. Não existe obrigatoriedade de nada, né? Você é livre para escolher os caminhos que você quer seguir e como você quer seguir. Mas, a partir do momento que você entende que existe essa possibilidade, compete a você analisar o que isso vai te trazer de retorno, que crescimento, que aprendizados isso vai trazer para você, para que você possa fazer bom uso dessa experiência, dessa oportunidade. Então, dentro do que você está me perguntando, não tem uma única resposta, tem uma escolha. Você escolhe e, dependendo da sua escolha, você vai estar colhendo um resultado. Se é o melhor ou não, você vai saber depois, e aí você vai fazer novas escolhas. É dessa forma que eu vejo. Não é? Tem mais alguma coisa? Ai, tô ficando tonta de olhar as perguntas. Tem sim. A Ilonka pediu para você falar um pouco sobre a importância do estudo para o equilíbrio da mediunidade. Ah, sim. Então,
quando a gente precisa ter um pouquinho mais de clareza, seja sobre qualquer assunto, qualquer aspecto da nossa vida, a gente sempre precisa estar se informando. O estudo, ele vai trazer esse facilitador, para que a gente consiga ter um pouco mais de clareza naquilo que a gente está percorrendo, que caminho a gente está escolhendo trilhar. A gente tem diversas ferramentas para estar utilizando dentro dessa nossa caminhada. A mediunidade é uma delas. Só que mesmo que eu não escolha trilhar um caminho que me leve na utilização da mediunidade, querendo ou não, ela vai estar sempre atuando de alguma forma. Porque nós estamos sempre nessa interação com o plano material e espiritual. Não tem como a gente se isolar disso. Então, essa caminhada nossa, eu posso fazer determinadas escolhas, mas nem sempre a escolha que eu faço, ela vai me impossibilitar seguir por um caminho que não tenha sido o meu escolhido. A mediunidade, ela está já, como que eu poderia dizer, intrínseca em cada um de nós. E o vivenciar sem ela é praticamente impossível, porque o tempo todo nós vamos estar sofrendo a influência de um ou de outro. Não tem como eu me isolar disso e querer vivenciar distante disso. Por mais que eu não compreenda o que seja mediunidade, mesmo sem compreender, a mediunidade vai estar me afetando de alguma forma nessa minha jornada evolutiva. Ok? Tem mais perguntas? Não, tem mais perguntas não. Pode continuar. Bem, não sei nem onde que eu parei, mas eu vou tentar continuar. Eu tô aqui pensando que essa nossa conversa de hoje, de estar lidando com a nossa mediunidade, ela pode ter vários modos de nós estarmos caminhando nessa direção. Só que quando eu opto por compreender a minha atuação dentro dessa trajetória, eu passo a observar mais as coisas que me chegam com um olhar um pouco mais estendido. Então, se hoje eu tenho para comigo uma proposta de crescimento, eu não consigo desconsiderar aquilo que me afeta vai afetar o outro. Dentro dessa proposta de estar seguindo, lidando com a mediunidade, eu preciso compreender até onde eu posso ir sem estar modificando ou, vamos dizer, interferindo mesmo no processo evolutivo do outro. Porque isso ocorre o tempo todo. Não tem como a gente separar de uma maneira muito precisa até onde vou, é o meu espaço, onde começa do outro. Só que eu preciso, de certa forma, buscar respeitar o momento de cada um. Eu posso escolher, hoje, a minha evolução enquanto médium. Mas se o outro não está disposto a fazer isso, eu não tenho como carregá-lo comigo, ou impor a ele esse mesmo trajeto. Cada um vai compreender o momento em que se encontra. E esse momento particular de cada um se diferencia justamente por estarmos em condições de avançarmos nessa caminhada. Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. Quando eu tenho clareza da minha proposta enquanto ser, não significa dizer que eu tenho todas as respostas. Eu sei que eu estou aqui num processo de evolução, em que muitos aprendizados vão me chegar,
Mas isso não significa dizer que eu sei como eles vão se dar. Então, eu vou ter que estar, de certa forma, me abrindo para que essas possibilidades me cheguem e eu as reconheça. Conseguem entender isso que eu estou dizendo? A mediunidade, ela está como um instrumento a nos facilitar esse processo de evolução. Porque ela nos permite essa interação com o outro, em planos diferentes, sim, mas uma interação de uma compreensão maior do que seja essa nossa proposta encarnatória, esse nosso crescimento de ser, de evoluir. Se eu não tenho para comigo uma clareza daquilo que eu estou vivenciando hoje, eu posso continuar trilhando um caminho e não absorver dele aquilo que realmente seria para mim o mais interessante nesse momento. Só que, mediunicamente falando, eu diria que não tem erro e acerto, tem aprendizado, ok? Então, se eu escolho hoje ignorar que eu sou médium e que eu tenho como estar atuando enquanto médium, trazendo algum esclarecimento, trazendo um aprendizado a ser compartilhado com outro, eu posso fazer isso. Mas isso não quer dizer que isso não vá ocorrer em detrimento da minha vontade. Conseguem entender isso que eu falei? Ficou confuso? A mediunidade, ela existe por si só. É uma interação, certo? Você quer falar, ô Léo? Giane quer estar com mas termina de... Porque eu achei que ele estava pedindo a vez. Então, como é que eu estava dizendo? A minha mediunidade, ela existe. Significa que ela está atuando da sua melhor maneira? Não. Eu ainda tenho como aprimorá-la. Só que essa mediunidade que eu vou aprimorar, mesmo ela ainda não sendo aquela que já poderia estar auxiliando a outros, ela já está, de alguma forma, atuando e interferindo enquanto aprendizado na vida do outro. Consegui esclarecer? Sim? Consegui. Beleza. Quem que queria perguntar? Fala, gente. Rapidinho. É porque quando você, em alguns momentos, e aí foi falado também na pergunta da Elonca sobre o estudo, que você comentou que a gente precisa compreender a mediunidade para que a gente consiga lidar com ela de forma mais fácil. Eu acho que você até já comentou em algum momento, mas se você pudesse só reforçar que nem sempre compreender a mediunidade é compreender a nível espírita. Porque, por exemplo, o ateu tem mediunidade, evangélico tem mediunidade, todos temos mediunidade. Mediunidade é uma questão do ser humano. Então, existe a obrigação de eu compreender a mediunidade na clareza espírita para eu conseguir lidar com ela? Ou quando você coloca compreender, seria de uma outra forma? Compreendendo ou não, a mediunidade vai continuar a existir e vai estar atuando de diversas formas e diversas maneiras. Quando eu falo compreender a mediunidade, é eu estar, de certa forma, no controle atuando da melhor forma e tirando o melhor proveito que eu puder desse predicativo que eu tenho, vamos dizer assim, dessa qualidade, eu acho que dá para ser uma qualidade, né? Que todos nós temos, mas que nem todos nós atuamos com consciência do que isso significa nas nossas vidas, ok? A Adriana estava com o dedinho levantado e eu não sei se era para perguntar, não?
Então, dentro disso que eu estou falando, que eu já nem sei mais onde é que eu estou, que eu já me perdi, eu tô querendo trazer para vocês um entendimento de que a minha mediunidade, ela me é útil dentro dessa minha proposta de crescimento evolutivo. Eu posso não ter muita clareza do que a minha mediunidade é, ou de como ela ocorre, como é que ela atua. Mas eu preciso saber que, eu sendo portador dessa mediunidade, eu posso manifestá-la ou utilizá-la da melhor maneira que para mim for possível. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso que eu trouxe. Se eu tenho uma proposta de estar melhor compreendendo essa minha atual existência, eu posso buscar várias maneiras de, certa forma, tomar posse dessa minha mediunidade. Com o quê? Com estudos, com esclarecimentos, buscando trazer uma forma mais... Deixa eu ver qual é a palavra. Uma forma mais clara, não diz a mesma coisa, um entendimento de como é esse processo, aonde que ele atua, aonde que ele interfere. Porque todos nós somos médiuns, isso não é novidade para ninguém, certo? Todos nós somos. Se todos nós somos médiuns, cada um dentro do que compreende dessa mediunidade vai se permitir atuar de uma maneira. E essa atuação mediúnica que nós nos permitimos ter, ela se fará dentro dessas possibilidades que nós criamos. Então, hoje aqui, eu estou buscando trazer algum esclarecimento de como lidar com essa mediunidade, que é o assunto. Se eu estou tentando buscar lidar com a minha mediunidade, eu primeiro me reconheço enquanto médium e me reconheço nesse papel sabendo que eu posso interferir de diversas formas, até mesmo na vida do outro. Certo? Fala, Adriana. Mas ele é só porque, como você não consegue ver a hora, já são 9h28, tá bom? Ah, é? Tá bom. Realmente não estou vendo a hora mesmo, não. Bem, o que eu acho importante dentro dessa nossa conversa, a gente trazer para a gente, de repente, raciocinar e trazer como resultado. Se nós estamos hoje buscando compreender a nossa mediunidade, e essa mediunidade todos nós aportamos, essa mediunidade ela tem que ter uma utilidade que vai além do servir a nós mesmos. É uma mediunidade que, apesar de cada um portar de diferentes maneiras, em graus diferenciados, ela tem como único objetivo estar integrando um ser ao outro, dentro dessa proposta de evolução coletiva. Porque, por mais que eu queira evoluir sozinho, isso nunca vai ocorrer se eu não trouxer esse entendimento de que todos nós precisamos evoluir, que todos nós crescemos para um propósito maior, que todos nós estamos destinados a essa evolução. Então, essa nossa questão de estarmos buscando esse melhor entendimento da nossa mediunidade diz respeito não só a como eu atuo mediunicamente, mas o que essa mediunidade pode trazer de resultados num bem maior, num bem coletivo. Será que eu fui clara nisso que eu coloquei agora? Fui? Então,
de certa forma, era mais essa questão que eu gostaria de estar frisando nesse momento, porque se eu hoje me reconheço médium, mas eu não tenho para comigo uma proposta de utilizar a mediunidade de uma maneira mais extensiva, eu preciso rever o que isso significa na minha vida. Eu tenho mediunidade como todos têm, e essa mediunidade, ela vai me auxiliar de que forma? Como eu posso contribuir com essa minha interação mediúnica com o outro? Então, esse crescimento mediúnico que eu busco ter, ele precisa ir além daquilo que eu quero para mim, porque é um bem maior. A mediunidade, ela faz com que eu esteja interagindo com outros, para que dessa forma nós tenhamos um fortalecimento do que vem a ser essa construção maior. Entendem? Fui clara? Não sei. Léo, gostaria de fazer uma consideração. Eu devia ter aumentado Não, essa imagem. só para poder, já que você já está aí no encerramento, acredito eu, né? Eu só vou ler 2 considerações que foram feitas aqui, né? Escrever assim: verdade, Roseli, porque ficamos mais equilibrados se percebemos a nossa sensibilidade mediúnica, né? Então, essa foi a consideração. E a outra, né, disse o seguinte, que você, Roseli, é ótima, né, para nos fazer enxergar essas coisas que geralmente a gente não consegue enxergar. Então, aí eu encerro a minha participação como moderador. Ok. Bem, gente, dentro dessa proposta, desse tema, de trazer o que a gente lida enquanto médium, né? Existem muitas questões que, de certa forma, a gente ainda tem uma relutância, vou dizer assim, em lidar. Porque são questões que, talvez por falta de compreensão, de entendimento, a gente vacila, às vezes, em estar mais aberto para atuar enquanto médium. Eu confesso para vocês que alguns entendimentos que eu já gostaria de ter e que duvido, não é bem duvido, não é bem isso, ainda preciso adquirir, me trazem, de certa forma, algumas vezes uma certa insegurança enquanto médium, porque a mediunidade, ela não é algo que você se apossa e dela não tem mais como se distanciar. Em vários momentos, a gente vai estar atuando mediunicamente com muita propriedade, com muita certeza, com muita segurança. Mas, em outros momentos, a mediunidade vai ser algo que nos desafia. A gente tem que temer? Não, eu acho que não tem por que temer o que a mediunidade pode nos trazer, porque sempre vai ser um acréscimo, sempre vai ser um aprendizado, sempre vai ser algo a nos melhorarmos, a nos fazermos melhores, talvez seja essa a colocação. Mas dentro daquilo que a gente se permite abrir-se para aprender, a mediunidade ainda traz alguns dificultadores, quando a gente não consegue, ou ainda não consegue, ter muita clareza de como se dá esse processo. Porque o plano espiritual, ele atua o tempo todo conosco. Só que nem sempre eu estou na sintonia que me faria compreender da melhor forma como melhor utilizar esse meio. Então, às vezes eu estou um pouco receoso, um pouco temeroso de estar avançando dentro desse meu processo de crescimento mediúnico. É normal,
Provavelmente, sim, todos nós temos as nossas limitações. Mas o que é importante é que a gente entenda que, mesmo tendo limitações, nós não deixamos de estar interagindo. E cada um, no seu momento, vai estar alcançando aquilo que lhe cabe dentro do aprendizado que necessita. Às vezes as palavras, elas não fazem muito sentido. Eu mesma, às vezes, ouvindo o que eu estou dizendo, eu fico na dúvida se eu estou sendo clara com o que eu estou colocando. Porque quando a gente quer compreender muito alguma coisa, às vezes a gente acha que ainda está faltando coisa. Só que nem tudo nos é dado de uma vez, porque eu acho que a gente não teria condições de absorver. Então, aos poucos, a gente vai se inteirando do que a gente precisa neste momento. Neste momento, eu preciso entender que eu sou médium, que eu interajo mediunicamente na vida do outro e o outro interage na minha vida. Agora, o que isso significa? Eu vou buscar compreender dentro do que cada um está trazendo para mim. Então, se hoje eu quero atuar fazendo bom uso da minha mediunidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é buscar me autoconhecer. E me conhecendo, eu vou poder agir com aquilo que eu tiver de melhor. Que pode não ser o melhor para o outro, mas que eu preciso reconhecer como sendo o meu melhor. Ok? Será que eu fui clara? Fui? Eu acho que era isso, gente. Aí, se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu ainda posso tentar responder. Não? Então, posso encerrar? Tá bom. Bom, gente, lidar com a nossa mediunidade é um aprendizado para cada um de nós. Eu falo por mim, mas eu acho que eu não estou falando sozinha. A nossa mediunidade, ela é algo que nos liga a esse plano espiritual do qual nós fazemos parte, porque enquanto plano material, a gente sabe que é um momento transitório. Alguns esclarecimentos ainda vão nos faltar, mas o importante é que a gente seja aberto para buscar essas compreensões. Então, que a gente possa se abrir, que a gente possa buscar ter essa humildade em compreender que não se sabe tudo, que não se conhece tudo, que tem dificuldade de falar de determinados assuntos, mas que ainda assim deseja aprender. Essa proposta de a cada dia se melhorar, eu acho que é a única que a gente deve levar muito a sério. Então, se eu tivesse que desejar algo, não só para mim, mas para todos vocês, seria isso. Que a gente despertasse em cada um de nós esse desejo de a cada dia se aprimorar. Mediunicamente ou não, de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. Porque eu acho que é isso que o Pai, enquanto Criador, espera de nós. Que a gente se aprimore, que a gente se aperfeiçoe, que a gente seja feliz. Então, eu só posso agradecer, como sempre, a oportunidade que eu tive de estar me expressando. Espero que a minha fala tenha sido, de alguma maneira, útil para cada um de vocês que me ouviram. E espero também que a cada dia, a cada novo dia, a gente possa estar cada mais motivado a buscar esse crescimento, essa evolução, a facilitar o nosso vivenciar, confiando nessa bondade do Pai e em tudo que Ele nos oferta de oportunidades. Eu só posso agradecer a vocês por terem me ouvido nas minhas formas distintas de trazer, mas que, com toda certeza, o aprendizado é mais meu do que de vocês. Agradeço a esse Pai de bondade, de amor, por esse momento, pedindo para que Ele possa estar se manifestando, se fazendo presente no coração de cada um,
para que esse seja o nosso incentivo, esse seja o nosso desafio a cada dia, a cada manhã, de estarmos nos melhorando, nos fortalecendo nos nossos bons propósitos e confiando nesse Pai que tudo nos dá. E assim, agradeço de todo o coração por mais essa oportunidade, desejando que todos fiquem na paz de Deus. Que assim seja.